bióloga Priscila Passos. O roteiro da aula vai seguir esses tópicos. Primeiro vamos falar sobre a introdução à fonoaudiologia hospitalar, vamos falar da linha do tempo com relação às resoluções do Conselho Federal de Fonoaudiologia e os regionais sobre a fonoaudiologia hospitalar, os objetivos gerais da atuação hospitalar, os campos de atuação, o manejo da disfagia orofaríngea no hospital e a rotina assistencial, os impactos positivos da fonoaudiologia no hospital e os desafios da atuação fonoaudiológica em contextos hospitalares, finalizando então falando sobre o futuro da fonoaudiologia no ambiente hospitalar. Bem, com relação à linha do tempo, entre 1970 e 1980 se deram os primeiros passos e consolidação da profissão da fonoaudiologia. Então, em 1970, nos anos 70, começaram a surgir pesquisas em áreas como neurociências, otorrinolaringologia, neurologia, áreas correlatas, e começaram a destacar a importância da intervenção em pacientes com dificuldade de comunicação e deglutição, como em casos de AVC. Em 1981, foi então regulamentada a profissão do fonoaudiólogo no Brasil e foi criado o Conselho Federal de Fonoaudiologia e os conselhos regionais. Então, isso permitiu que os fonoaudiólogos começassem a atuar formalmente nos ambientes, inclusive também no ambiente hospitalar. Na década de 90, a atuação fonoaudiológica no hospital ela começou a ganhar um destaque, especialmente na reabilitação de pacientes pós-AVC. Até então, a atuação fonoaudiológica ela era muito relacionada a uma profissão elitizada e poucas pessoas tinham acesso à reabilitação fonoaudiológica. Mas nos anos 90, essa atuação de forma geral, começou a ser mais difundida e, especificamente no ambiente hospitalar, também começou a ganhar mais força. O foco estava na prevenção da pneumonia aspirativa e na reabilitação motora oral de pacientes com doenças neurológicas. Em 97, foram dados os primeiros passos do fonoaudiólogo, da presença do fonoaudiólogo em UTI neonatal. Começaram a intervir em recém-nascidos prematuros, auxiliando na amamentação e no desenvolvimento de habilidades de sucção e deglutição. Em 2002, o Conselho Federal emitiu uma resolução que regulamenta a atuação do fonoaudiólogo em áreas como disfagia, ampliando a importância do papel desse profissional na avaliação e tratamento da deglutição em diferentes contextos hospitalares. Em 2004, foi publicada uma nova resolução que regulamenta o reconhecimento da disfagia como uma especialidade, formalizando então o papel do fono na prevenção e manejo de complicações relacionadas à deglutição, como a pneumonia aspirativa. Em 2006, o Conselho Federal lançou uma nova resolução, que foi um outro marco importante para estabelecer diretrizes para a atuação fonoaudiológica em pacientes com disfagia. Então, o documento estabelece parâmetros de avaliação, técnicas terapêuticas e protocolos para garantir um atendimento padronizado e seguro em hospitais. Em 2010, mais uma vez, uma nova resolução reforça a atuação do fono na UTI, especificamente na UTI, tanto para pacientes adultos quanto para o público neonatal. A resolução enfatiza a importância da avaliação da deglutição em pacientes pós-extubados e com traqueostomia, assim como a reabilitação da fala e respiração nesses pacientes. Em 2013, uma outra resolução, um outro marco significativo da atuação fonoaudiológica hospitalar, traz a regulamentação da prática fonoaudiológica em UTI, enfermarias, ambulatórios e domicílios. Então, esse documento consolida a presença do fono nas equipes multidisciplinares hospitalares e define os parâmetros para o cuidado a pacientes críticos, especialmente no manejo da traqueostomia, disfagia e comunicação alternativa. Em 2020, com a pandemia do Covid-19, a atuação dos fonoaudiólogos em UTI acabou se expandindo de forma considerável, especialmente no manejo de pacientes com intubação prolongada e traqueostomia. Os fonoaudiólogos eles desempenharam um papel crítico na reabilitação da fala e deglutição de pacientes que sofreram complicações graves decorrentes do tratamento intensivo da Covid-19 e muitos estudos foram desenvolvidos nesse período, destacando a importância do fono na equipe multiprofissional de UTIs e na atuação com pacientes traqueostomizados, na avaliação do paciente pós-extubação, nesse contexto. E aí, em março de 2022, essa é ainda mais recente, foi lançada uma nova resolução que dispõe sobre a atuação fonoaudiológica em UTI neonatal, pediátrica e adulto. E essa, bem recente, agora de setembro de 2024, é uma diretriz que fala sobre a atuação fonoaudiológica em deglutição de pacientes traqueostomizados. Essa diretriz ela visa contribuir para subsidiar e regulamentar a prática fonoaudiológica em deglutição com pacientes traqueostomizados. E então, depois de todo esse contexto histórico da atuação do fonoaudiólogo em ambiente hospitalar,
Vamos entender qual o objetivo da atuação fonoaudiológica nesse ambiente. Então, o objetivo do fonoaudiólogo no âmbito hospitalar é promover, reabilitar e preservar as funções de comunicação, deglutição, audição e respiração, garantindo segurança da oferta alimentar e também das habilidades comunicativas dos pacientes, além de prevenir complicações clínicas associadas a essas funções. E quais são os campos de atuação? Em que ambientes o fonoaudiólogo atua? O fonoaudiólogo no ambiente hospitalar pode atuar em unidade de terapia intensiva, pronto-socorro, enfermarias, com foco voltado para a disfagia, mas também trabalhamos aspectos da comunicação. Vamos entender ao longo da aula por que o foco na disfagia, mas sem deixar de considerar que trabalhar as habilidades de comunicação, linguagem, motricidade orofacial são também atuações essenciais, que melhoram a qualidade de vida do paciente, que contribuem para a sua reabilitação de forma integral. Mas com relação à disfagia, nós fonoaudiólogos fazemos avaliação e tratamento de distúrbios da deglutição em pacientes críticos, prevenindo complicações como a pneumonia aspirativa. Trabalhamos com o manejo de pacientes traqueostomizados, fazendo avaliação e reabilitação da deglutição e comunicação em pacientes em uso de traqueostomia, utilizando técnicas como o uso de válvulas fonatórias. Trabalhamos também com comunicação alternativa e suplementar, implementando sistemas de comunicação alternativa e ampliada, para pacientes com ventilação mecânica ou outras dificuldades de comunicação. Um outro campo de atuação é a assistência aos pacientes pós-AVC, em que trabalhamos com a reabilitação da fala e da linguagem, em que fazemos intervenção em pacientes com afasia, apraxia, disartria pós-AVC, com foco na recuperação das habilidades de comunicação. E trabalhamos também a deglutição, tratamento de distúrbios de deglutição que ocorrem frequentemente após o AVC, evitando complicações como aspiração e desnutrição. Estudos recentes indicam que a reabilitação precoce da comunicação e da deglutição em pacientes pós-AVC melhora significativamente a qualidade de vida e acelera o retorno à alimentação oral e reduz o risco de pneumonia aspirativa. Uma outra área, outro campo de atuação é na parte oncológica, no tratamento de pacientes com câncer de cabeça e pescoço. O fonoaudiólogo ele faz reabilitação vocal, reabilitação de deglutição e intervenção em pacientes submetidos a cirurgias ou tratamentos oncológicos na região de cabeça e pescoço, promovendo a recuperação da fala, da voz, deglutição e uma terapia para reconstrução das funções orais, reabilitação das funções orais, trabalhos de reabilitação para minimizar sequelas funcionais após tratamentos oncológicos. E aí tem pesquisas que mostram que a intervenção fonoaudiológica pós-cirúrgica ela melhora significativamente a função vocal, a deglutição, permitindo a melhor reintegração social e qualidade de vida. Ainda falando sobre os campos de atuação, nós atuamos bastante com pacientes em uso de traqueostomia. Fazemos a reabilitação respiratória no sentido de restaurar a deglutição e a função respiratória nasal, além de facilitar a comunicação por meio de válvulas fonatórias. Trabalhamos também com retorno à comunicação oral, com técnicas para que o paciente recupere a capacidade de falar, mesmo com traqueostomia. Estudos recentes mostram que a atuação do fonoaudiólogo com válvulas fonatórias acelera a recuperação da comunicação verbal e melhora a qualidade da deglutição, além de reduzir o tempo de dependência da traqueostomia. Então, essa atuação vai propiciar ao paciente um retorno da sua função fisiológica de respiração, voltar a respirar pelo nariz e se livrar do dispositivo da traqueostomia de forma segura e de forma acompanhada, qualificada. Trabalhamos também em emergências e com pacientes críticos, onde o foco é a avaliação rápida da deglutição em pacientes em emergência ou que passaram por intubação prolongada. Então, vamos atuar na identificação rápida de distúrbios da deglutição, garantindo que a alimentação seja segura ou identificando se o paciente tem condições ou não de continuar, de se manter alimentando-se pela via oral, ou se vai ser necessária indicação de via alternativa alimentar. E uma vez se alimentando por via oral, o fonoaudiólogo é quem define qual a consistência segura, qual os utensílios adequados para a oferta segura e as estratégias relacionadas a essa oferta, para que ela ocorra de forma segura, sem riscos de broncoaspiração. Fazemos intervenção em pacientes pós-cirúrgicos, com tratamentos de tubos vocais e de deglutição após cirurgias, especialmente em cirurgias de cabeça e pescoço. E aí eu trouxe também mais um estudo que mostra que a avaliação e intervenção precoce em pacientes críticos reduz significativamente a mortalidade associada à pneumonia aspirativa, mostrando mais uma vez a necessidade da atuação do fonoaudiólogo em ambientes como
unidade de pronto atendimento, pacientes críticos que estejam internados, né, em alas críticas, né, alas de pronto-socorro. Outro campo de atuação da fonoaudiologia hospitalar é maternidade, né, unidades neonatais, UTI neonatal e alojamento conjunto. Nesse ambiente, o fonoaudiólogo ele estuda o desenvolvimento da motricidade oral e ele faz intervenções em bebês para promover a amamentação, desenvolver habilidades orais de sucção, respiração, deglutição e prevenir dificuldades futuras. Então, o trabalho do fonoaudiólogo ele vai estar bastante relacionado a algumas condições do bebê ao nascimento, como prematuridade, síndromes, anomalias craniofaciais, infecções congênitas, asfixia perinatal, bebês que passaram por intubação orotraqueal prolongada e bebês que tenham distúrbios respiratórios, que tragam implicações, na maioria das vezes, na deglutição e na sucção. O fonoaudiólogo também trabalha no auxílio à amamentação, identificando e corrigindo dificuldades na alimentação oral de neonatos, além de trabalhar também com as triagens neonatais obrigatórias, o teste da orelhinha e a avaliação do frênulo lingual, mais conhecido como teste da linguinha. São triagens obrigatórias e regulamentadas por lei. A fonoaudiologia hospitalar também envolve não só o contexto hospitalar beira-leito, como também a atuação do profissional no processo de alta para encaminhamento para a rede de saúde, para ambulatórios e também nessa comunicação com a rede de saúde no pós-alta. Então, dependendo do perfil do hospital, o profissional ele vai trabalhar com a reabilitação continuada da comunicação e deglutição, com atendimento em ambulatórios hospitalares e pós-alta, acompanhando pacientes para garantir a continuidade da reabilitação e a prevenção de recidivas. Estudos recentes vão destacar a importância da continuidade da reabilitação fonoaudiológica após a alta hospitalar para garantir a recuperação completa de funções de deglutição e comunicação. Então, fica marcada aí a importância do profissional fonoaudiólogo não se ater somente ao contexto hospitalar, mas saber que tem a necessidade de continuidade, né, do atendimento do paciente para a sua completa reabilitação, também no ambulatório e no follow-up, no pós-alta, para que esse processo, seja ele de desmame de sonda, de decanulação, de retorno de via oral, de estimulação de habilidades cognitivas e linguísticas, elas sejam asseguradas ao paciente de uma forma completa. Então, a maioria dos hospitais tem esse perfil de ter o atendimento à beira-leito, mas ter também a disponibilidade de ambulatórios para que esse acompanhamento seja feito de forma continuada. E aí, eu falei até então de questões mais assistenciais, mas as resoluções que o Conselho Federal e o Conselho Regional de Fonoaudiologia trazem sobre o campo de atuação da fonoaudiologia hospitalar traz também algumas atividades que não são assistenciais, mas que estão relacionadas à assistência para que ela ocorra de forma assertiva, para que ela ocorra de forma segura para o paciente. É necessário, então, que haja gerenciamento e treinamento de equipes e de cuidadores. Então, a atuação fonoaudiológica hospitalar, ela se dá à beira-leito, né, com a terapia, com avaliação, com triagem, avaliação, terapia, mas é necessário também ter em mente que esse gerenciamento, esse treinamento de equipes e de cuidadores é tão importante quanto essa assistência à beira-leito. O fonoaudiólogo também é responsável pela elaboração de relatórios e pareceres, como falamos sobre a necessidade dessa articulação no pós-alta para ambulatório ou para a rede de saúde, seja para o NASF, seja para o Melhor em Casa, seja para outras instituições, né, aparelhos da rede municipal ou estadual. O fonoaudiólogo que está atuando no contexto hospitalar, ele precisa entender, né, da elaboração de relatórios e pareceres e fazer essa comunicação, essa articulação com a rede de saúde, para que esse paciente tenha essa continuidade, né, não perca aí esse fio de reabilitação. O fonoaudiólogo ele participa também da formação de profissionais na área hospitalar. Falamos aqui de um contexto de hospital universitário, então é o que fazemos aqui, nós participamos da formação de profissionais na área hospitalar, tanto na graduação quanto na residência, e desenvolver também atividades de formação continuada, que é o que está sendo feito agora para outros profissionais. São atribuições também do fonoaudiólogo no contexto hospitalar. E falando especificamente sobre a contribuição da educação continuada, relacionado especificamente à disfagia orofaríngea, tem um estudo da Universidade Federal de Curitiba que
falou, né, ele versou sobre as contribuições da educação continuada em disfagia orofaríngea para a assistência da enfermagem pediátrica em hospital de ensino. E eles verificaram que a avaliação inicial identificou um panorama de conhecimento prévio da equipe de enfermagem sobre disfagia, ao constatar que mais da metade dos indivíduos nunca receberam orientações formais sobre esse assunto. Demonstrou um conhecimento fragmentado e insuficiente por parte dos participantes. E esses dados sustentam a necessidade de educação continuada em disfagia orofaríngea ao se considerar a importância do assunto e as suas implicações. Uma outra atuação que está sendo bem discutida e necessária é a atuação em cuidados paliativos. Então, o fonoaudiólogo, nesse contexto da equipe, da Comissão de Cuidados Paliativos, é um profissional que dá apoio à comunicação, facilitando a comunicação para pacientes em fases avançadas de doenças terminais, utilizando estratégias de comunicação alternativa quando necessário, e faz também o manejo da deglutição, intervindo para proporcionar conforto e manter uma alimentação segura, mesmo em condições limitantes. Seja para nutrir e hidratar esse paciente, seja por conforto ou por prazer alimentar. Então, estudos recentes destacam que a atuação do fonoaudiólogo em cuidados paliativos aumenta o conforto do paciente, melhorando a qualidade de vida desses em estágios avançados de doenças terminais. E aí, vamos falar sobre o processo produtivo. Na rotina assistencial do fonoaudiólogo, o que de fato ele faz no ambiente hospitalar? Qual o passo a passo? O que é que o fonoaudiólogo, de que forma toda essa teoria ela se faz exercício na prática? Então, o que é que o fonoaudiólogo faz dentro da rotina? Triagem, então, ficando os fatores de pacientes que têm fatores de risco para a disfagia, e aí depois dessa triagem, feita toda uma discussão com a equipe multiprofissional, para que seja identificada a possibilidade ou não de avaliação naquele momento. E aí é feita a avaliação fonoaudiológica, tanto dos aspectos relacionados à deglutição, quanto da comunicação, e linguagem. A partir dessa avaliação, nós conseguimos chegar a uma hipótese diagnóstica fonoaudiológica, definir, né, esse diagnóstico fonoaudiológico e partir, então, para as condutas necessárias para a reabilitação desse paciente. Então, esse é o nosso processo produtivo. Eu trouxe aqui um exemplo de triagem de risco. Então, esse é o nosso primeiro passo na rotina, identificar quais são os pacientes que apresentam fatores de risco para a deglutição. Como eu falei no início, dentro do ambiente hospitalar, nós vamos ter pacientes com diversas sequelas neurológicas, por exemplo, com diversas comorbidades, mas a atenção se dá para a disfagia por conta das implicações que esse sintoma traz para o paciente, né, com relação a risco de asfixia, risco de pneumonia aspirativa, risco de morte. Então, é um sintoma, né, não é uma doença, é um sintoma de uma patologia de base que traz vários riscos à segurança do paciente. Por isso, o olhar para a disfagia acaba se destacando. Mas, mais uma vez, eu destaco também que o trabalho com as habilidades comunicativas, o trabalho com as habilidades cognitivas e até a identificação de outras alterações fonoaudiológicas, ela acontece também no contexto hospitalar. Mas não podemos deixar de considerar que a disfagia acaba ocupando aí uma preocupação um pouco maior por conta de todos os riscos e implicações e prejuízos na qualidade de vida do paciente, na elevação de custos hospitalares, né, no risco de desenvolver pneumonias aspirativas e as consequências da pneumonia aspirativa no contexto hospitalar. Então, por isso, eu trouxe aqui instrumentos que vão falar sobre a triagem de risco para a disfagia. E aí, a triagem de risco, ela vai identificar, dentro dessa população internada, quais são os pacientes que apresentam risco para a disfagia. E aí a gente elenca algumas doenças de base, como doenças neurogênicas, como esclerose lateral, AVE, o TCE, ou outras doenças do sistema nervoso central. Verificamos também presença de sinais clínicos de aspiração, então, se o paciente tem queixas de tosse, de engasgo, né, se o paciente tem uma voz com a qualidade que a gente identifique, a gente chama de voz molhada, uma qualidade que identifica que tem saliva, secreção ou resíduo alimentar ali permeando via aérea. Se o paciente apresenta dispneia ao engolir ou após engolir. A gente observa também a ocorrência de complicações pulmonares, se esse paciente tem pneumonias de recorrência, históricos de doenças respiratórias de repetição. Verifica também a funcionalidade da alimentação, né? Questiona sobre a funcionalidade da alimentação prévia ao internamento e se esse paciente tem perda de peso. Então, são perguntas e constatações que podemos ter prévias à avaliação para identificar se aquele paciente está em risco. Eu falei das doenças neurogênicas, mas também estão elencadas
doenças respiratórias, como DPOC, que também trazem implicações no processo de deglutição, doenças do trato gastrointestinal, então, algumas questões esofágicas podem trazer repercussões também na deglutição em nível orofaríngeo, doenças como refluxo gastroesofágico. Às vezes, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca também pode evoluir com um desconforto respiratório que vai ter implicações também no processo de deglutição. Então, a triagem, ela é um importante instrumento para a identificação desses pacientes com risco de forma precoce. E aí os estudos vão corroborar com isso, dizendo que a identificação precoce da disfagia, ela minimiza os riscos de broncoaspiração. Isso lá em 2014. E aí, em 2020, um outro estudo enfatizou a importância da triagem fonoaudiológica em pacientes idosos, mostrando que uma avaliação rápida da disfagia pode evitar a pneumonia aspirativa, uma das principais causas de morbidade em pacientes internados. Então, a triagem fonoaudiológica precoce e regular nesses pacientes é fundamental para a redução de complicações e óbitos hospitalares. E aí, depois da triagem, depois de identificado todos os fatores de risco e elencado quais são os pacientes que apresentam risco para a disfagia, nós, então, selecionamos esses pacientes para avaliação. Nós utilizamos alguns instrumentos também formais para a identificação, né, caracterização, então, desse sintoma. A triagem de risco, ela vai identificar se o paciente tem risco e a avaliação vai definir, vai dar, no final da avaliação a gente vai conseguir dar um parecer, um diagnóstico a respeito daquele processo de deglutição e também de fala, de linguagem. Então, a avaliação clínica da deglutição, como nós chamamos a avaliação à beira-leito, que é feita pelo fonoaudiólogo, é a primeira escolha, né? É a avaliação que nós consideramos a mais confiável, né? Uma avaliação subjetiva. E em algumas ocasiões, em alguns hospitais, em alguns contextos hospitalares, é a única forma de avaliação, porque temos a avaliação clínica e temos também a avaliação instrumental, que é a avaliação com exames objetivos, que vamos falar em seguida. Mas a avaliação clínica, que é feita à beira-leito pelo profissional fonoaudiólogo, que estuda, que compreende as estruturas e as funções do sistema estomatognático, dos órgãos fonoarticulatórios, das funções de sucção, mastigação, respiração, fala, deglutição, essa avaliação é soberana. Ela é não invasiva, é rápida, é de baixo custo e consome poucos recursos. E o que é que nós identificamos, o que é que nós fazemos e identificamos na avaliação clínica da deglutição? A gente faz uma breve anamnese e aí visita o prontuário, sim, quando necessário. Geralmente é necessário, porque muitas vezes, principalmente em contextos de pronto-socorro, de unidades críticas, não temos a presença de um acompanhante, então nós precisamos colher histórias desse paciente para identificar sua história prévia de alimentação, sua história prévia com relação à condição pulmonar, queixas, né, se foram ditas na admissão do paciente. Então, nós visitamos o prontuário e, quando possível, que o paciente tenha um acompanhante, dependendo da ala, como enfermaria, por exemplo, a gente vai conversar com esse cuidador, com o paciente, caso ele esteja consciente, sobre todos esses aspectos que eu falei. E aí, depois dessa anamnese, nós vamos identificar se o paciente está alerta, se o paciente está responsivo, para então fazer uma avaliação estrutural, que nós chamamos de avaliação estrutural dos órgãos fonoarticulatórios, em que nós fazemos inspeção oral, observamos condição da dentição, observamos força, mobilidade, sensibilidade de lábios, língua, bochecha, observamos se o paciente tem uma tosse forte e eficaz, um pigarro forte e eficaz, porque são mecanismos de proteção da via aérea. Observamos a qualidade vocal desse paciente, observamos se esse paciente compreende linguagem oral e se ele também expressa a linguagem oral, podendo tirar conclusões sobre as suas habilidades comunicativas de expressão e de compreensão. A gente também identifica questões relacionadas à sensibilidade da cavidade oral, e se o paciente tem percepções de temperatura, de cheiro, de gosto. E partimos, então, quando identificamos que esse paciente está elegível para oferta oral, nós partimos para uma avaliação funcional. Então, até então, falei da avaliação estrutural, e após a avaliação estrutural, nós conseguimos ter um parâmetro se esse paciente consegue fazer, por exemplo, deglutição salivar, se esse paciente consegue controlar a saliva, e se ele tem coordenação, sensibilidade, força de órgãos fonoarticulatórios, nós temos, então, um parâmetro para identificar se podemos ofertar ou não alimento. Além de outras questões, como nível de alerta, nível de consciência.
que são prévios, são necessários, prescindíveis para que essa avaliação funcional aconteça. Tem também alguns instrumentos objetivos que nós utilizamos para avaliar força de tosse, pico de fluxo de tosse, porque é um marcador importante para saber se o paciente tem condição de proteção de via aérea frente ao engasgo. Então, se ele vai tossir, se ele vai se proteger, se ele vai proteger essa via aérea inferior. E aí, na oferta do alimento, nós identificamos uma série de fatores, desde o interesse do paciente pelo alimento, até a que chamamos de fase antecipatória, e depois a gente verifica a fase preparatória oral, né? Se esse paciente se organiza para buscar o alimento na colher, ou no utensílio, no canudo, se esse paciente saliva, né? Se ele tem o desejo pelo alimento e vai em busca dele. Observamos também, nesse momento, a captação, se o paciente consegue captar o alimento no utensílio que é ofertado, se ele compreende o uso do utensílio, e aí observamos capacidade de vedamento labial, observamos postura de língua, observamos se esse paciente consegue preparar o alimento em cavidade oral, mastigando, ou se for um alimento que não prescinde de mastigação, um alimento pastoso, se esse paciente controla esse alimento na boca e prepara de forma eficaz e engole com a força necessária para ejetar esse alimento para a via digestiva, sem permeação para a via aérea, e aí a gente faz um procedimento que chamamos de ausculta cervical ou ausculta laríngea para identificar se tem ruídos atípicos nesse processo de deglutição que identifiquem, que sinalizem que esse alimento está indo para a via aérea e não para a via digestiva. Nós observamos alguns aspectos da qualidade vocal, se essa qualidade vocal está molhada após a deglutição, observamos presença de tosse, pigarro, e se essa aceitação de todo o volume foi segura, foi eficaz, e determinamos, então, as consistências que esse paciente vai gerir dentro da avaliação, né? Se vamos prosseguir com outras consistências, iniciamos com uma consistência mais segura para aquele paciente e evoluímos com outras consistências até que a gente tenha uma gama ali de consistências para identificar que tipo de dieta o paciente consegue se alimentar de forma segura, sem riscos de broncoaspiração. Ao final da avaliação, nós conseguimos identificar qual o diagnóstico fonoaudiológico, se esse paciente tem uma disfagia neurogênica, se esse paciente tem uma disfagia mecânica, se esse paciente tem uma disfagia orofaríngea ou se teve sintomas de disfagia mais baixa, que não é um campo de atuação da fono, mas a gente identifica e aciona uma equipe multiprofissional para que sejam feitos os encaminhamentos necessários para tratamento da disfagia esofágica, que na maioria das vezes é medicamentosa e cirúrgica. Mas na disfagia orofaríngea, o fonoaudiólogo ele tem propriedade e é a habilidade, a formação desse profissional a atuar sobre. E então, após a avaliação clínica da deglutição, nós determinamos o diagnóstico fonoaudiológico. Em alguns casos em que suspeita-se de uma aspiração silenciosa, nós chamamos de uma aspiração silente, em que o paciente não apresenta tosse, nem cianose, nem sinais clássicos de engasgo ou de broncoaspiração, mas que apresenta emagrecimento, na perda de peso, tem histórico de pneumonia de repetição, a gente ouve ruídos atípicos de forma sistemática, e ficamos ali na avaliação clínica inconclusiva, né? Se esse paciente de fato tem uma disfagia para determinada consistência ou não. Nesses casos, nós estamos mão de exames complementares, que para identificação de alterações de deglutição, nós temos 2 exames, que é a videofluoroscopia da deglutição, que é um exame já há muito tempo considerado padrão ouro, é um exame que o paciente vai para uma sala de raio-x e através de um aparelho de raio-x que é feito esse exame, na presença do fonoaudiólogo, na verdade é o fonoaudiólogo quem faz esse exame, e o alimento é contrastado com bário e a gente observa todo o trajeto, um exame dinâmico em que é observado todo o trajeto do alimento, e ali a gente consegue constatar efetivamente para onde esse alimento está indo, qual a eficiência desse processo de mastigação e de deglutição, e se tem alimento permeando ou não via aérea. Então, é um exame que durante muito tempo foi considerado padrão ouro. Porém, é um exame que prescinde de deslocamento do paciente para um local, seja um centro cirúrgico que tenha um aparelho de raio-x telecomandado, ou para um ambiente de investigação, né, por imagem, enfim, um centro de imagem. Então, isso necessita, né, isso acaba gerando para o paciente esse deslocamento, e nem sempre o paciente disfágico, na maioria das vezes,
tem comorbidades, tem doenças de base que envolvem questões neurológicas, e aí tem dificuldade de locomoção, tem dificuldade de sair do leito ou do ambiente domiciliar, para fazer esse exame. Então, nós temos também a opção da VED, que é a videoendoscopia da deglutição, que é o exame feito pelo otorrinolaringologista junto com o fonoaudiólogo, em que o alimento é corado, os alimentos são corados, né, com corante alimentício, e esses alimentos, eles são visualizados através de um nasofibroscópio, que o otorrino insere ali na narina do paciente e vai observar as estruturas. E consegue, então, ter alguns parâmetros relacionados à sensibilidade, a questões estruturais, anatômicas, né, das estruturas orofaciais e laríngeas. Então, não é um exame dinâmico, como a videofluoroscopia, mas é um exame que consegue aferir, então, sensibilidade e preservação de estruturas. E consegue também verificar se há sinais de penetração e de aspiração laringotraqueal. Então, dependendo do público, do local em que do perfil, na verdade, da instituição hospitalar e do perfil de pacientes em que está se avaliando, a gente consegue identificar se é um paciente que pode fazer uma videofluoroscopia, se a instituição oferecer, ou uma videoendoscopia. Sendo que a videoendoscopia ela pode ser feita à beira-leito, né? O profissional otorrinolaringologista leva o nasofibroscópio para o leito, toda a aparelhagem é feita no leito mesmo, não precisa do deslocamento do paciente. Então, é um exame que é muito realizado em UTIs, né, em contexto hospitalar mesmo. E aí, no diagnóstico fonoaudiológico, independente de ter o exame complementar, né, e é necessário ressaltar que o exame é complementar, como eu falei, e vou repetir, a avaliação clínica é soberana. A gente observa, então, ao final dessa avaliação, a gravidade da disfagia, o tipo da disfagia, observa se o paciente tem também como dar um parecer sobre as alterações cognitivas linguísticas, né? Se esse paciente tem alguma afasia, e qual tipo de afasia, se tem desartrofonias, né, alterações motoras de origem neurológica, e se tem dispraxias, alterações de programação do movimento, seja ele da fala, seja ele de praxias orais. E aí é importante ressaltar a importância de falar sobre a disfagia, porque ela está completamente relacionada e intrinsecamente relacionada à segurança do paciente. Então, na população em geral, as prevalências variam de 2 a 16% da presença, da incidência de disfagia. São valores que podem ser superiores a 40% quando se trata de um paciente internado. Então, especificamente no ambiente hospitalar, a disfagia ela se relaciona com maior tempo de hospitalização, então o paciente fica mais tempo dentro do hospital e com maior dificuldade de realizar essa deshospitalização por conta das pneumonias recorrentes e por conta de todo o processo de reabilitação, de tratamento dessa pneumonia, uso de antibiótico, uso de dietas enterais. Então, todas as intervenções necessárias para o cuidado de um paciente que adquire uma pneumonia por broncoaspiração, isso acaba aumentando o tempo de hospitalização, aumentando o custo hospitalar, né? Os custos ficam mais elevados, além de aumentar também o risco de mortalidade ou de um impacto maior na qualidade de vida desse paciente no seu processo de reabilitação. Então, a terapia, nesse contexto, a terapia fonoaudiológica, quando identificado um paciente com disfagia, ela vai se dar, né, pelo profissional fonoaudiólogo, e no contexto hospitalar, nós utilizamos de vários recursos para a ação desse processo terapêutico. Então, após o diagnóstico identificado, então, qual a gravidade, qual o tipo da disfagia, e se esse paciente também tem alterações de habilidades comunicativas, nós vamos começar um programa de reabilitação com exercícios, manobras, uso de comunicação alternativa e ampliada, uso de tecnologias assistivas. E quando a gente fala de oferta bioral, de mame de sonda, a gente lança a mão de algumas tecnologias também, como a laser terapia, o uso de válvulas fonatórias para decanulação, para retorno dessa sensibilidade laríngea nos pacientes que fazem uso de traqueostomia. E o uso de válvulas fonatórias, elas vão contribuir não só para o processo de vocalização, né, melhorar aí a questão vocal, mas também da deglutição, porque esse paciente vai começar a perceber melhor o seu trato laríngeo, vai conseguir fazer proteção de via aérea, tosse, pigarro, mecanismos que vão auxiliar também na deglutição. Então, a válvula de fala, a gente vai falar um pouco mais à frente, é um recurso bastante utilizado, né, um recurso terapêutico bastante utilizado em diversos hospitais,
em diversos contextos aí em que o paciente faz uso de traqueostomia, claro que de acordo com os critérios de elegibilidade para uso, para que esse paciente tenha uma reabilitação mais efetiva. A gente utiliza também modificação da consistência da dieta com uso dispersante, ou modificação da textura da dieta, né? Se o paciente tem alguma alteração para sólido, a gente vai oferecer esse alimento pastoso, mas vai também oferecer o treino com sólido para que ele reabilite, consiga se alimentar com todas as texturas com segurança. Tem também a eletroterapia, que pode ser utilizada no paciente à beira-leito. Então, a terapia fonoaudiológica ela vem ganhando aí com as tecnologias muitas inovações, né? O biofeedback, as tecnologias assistivas e outros recursos que acabam enriquecendo esse processo terapêutico e fazendo com que esse paciente tenha uma reabilitação eficaz. E esse retorno de via oral, esse retorno de habilidades comunicativas mais célere, com maior qualidade. E falando ainda sobre o processo produtivo do fonoaudiólogo no contexto hospitalar, dentro das resoluções do Conselho, isso é repetido em várias resoluções, tanto da especialidade da disfagia quanto da especialidade da fonohospitalar, e das atribuições do profissional que trabalha com disfagia, que é prescrever consistência alimentar e dispersante, e realizar a aspiração das vias aéreas. Então, o fonoaudiólogo faz a aspiração de vias aéreas? Faz. O Conselho solicita que seja feito um treinamento com a carga horária específica, mas o fonoaudiólogo, sim, após esse treinamento, ele tem a possibilidade de fazer esse procedimento de aspiração de vias aéreas, porque faz o manejo da traqueostomia para a reabilitação, né, visando aí a decanulação é uma consequência, mas visando aí ressensibilização laríngea, retorno de funções orais e laríngeas. Então, fazendo o manejo desse dispositivo, a gente acaba também se implicando aí nesse processo de higienização, de higiene brônquica e também de orientação à equipe e aos cuidadores sobre a higienização propriamente dita da cânula. A manipulação do cuff, adaptação de válvulas fonatórias de deglutição, além também de ser inserido nas adaptações de próteses traqueosofágicas, quando o serviço oferece. Manejo de traqueostomia com ensino fenestra de acordo com a necessidade e indicação de decanulação. O profissional participa, junto com a equipe multiprofissional, dessa decisão com relação à decanulação. Falando ainda sobre o processo produtivo do profissional fonoaudiólogo em ambiente hospitalar, e agora com um olhar um pouco fora da assistência mais uma vez, é importante enfatizar que esse profissional ele participa de equipes multidisciplinares, esclarecendo aspectos fonoaudiológicos. É importante que o outro saiba o que é que o fonoaudiólogo faz. É muito comum a gente receber demandas, a gente receber pedidos de interconsultas, receber solicitação de avaliação, às vezes de pacientes que não têm demandas hospitalares a serem trabalhadas. Então, o que eu falei que desde o início, quais são as demandas, quais são os pacientes elegíveis, quais são as patologias envolvidas, né, as funções que trabalhamos, essas funções são pertinentes, né, ao trabalho no contexto hospitalar. Mas se, por exemplo, o paciente tem uma gagueira, ser trabalhado no contexto hospitalar. Se o paciente tem autismo, pode ser que esse paciente com diagnóstico de autismo tenha alguma questão que possa ser orientada ali no contexto hospitalar, aquela família pode ser encaminhada, mas não é o cerne ali, o objetivo do contexto hospitalar reabilitar aquele paciente no contexto hospitalar. Então, é importante que o fonoaudiólogo participe das equipes multidisciplinares, a importância da educação continuada como essa proposta aqui, para que outros profissionais da equipe multi conheçam, de fato, qual é o trabalho do fonoaudiólogo no contexto hospitalar, para que essas demandas, que são demandas ambulatoriais, demandas que são fora do contexto hospitalar, elas sejam encaminhadas de forma assertiva. Então, o papel também do fonoaudiólogo no contexto hospitalar é fazer isso que estamos fazendo agora, né? Instrumentalizar a equipe multi para as demandas fonoaudiológicas, né? O que é pertinente à demanda fonoaudiológica hospitalar ou não. Além disso, também o fonoaudiólogo ele pode prestar assistência técnica para emissão de parecer sobre assuntos de competência do fonoaudiólogo, realizar e divulgar pesquisas científicas, né, principalmente no contexto de hospitais universitários ou não, mas que contribuam para o crescimento da fonoaudiologia hospitalar e para a consolidação da atuação fono nesse campo. Participa da formação de profissionais na área hospitalar,
principalmente falando do contexto de hospitais universitários, rede EBSER. Desenvolver atividades de formação continuada para outros profissionais é também papel do fonoaudiólogo hospitalar. E aí vamos falar sobre o impacto da disfagia. Aqui o título fala impacto da assistência fonoaudiológica, mas antes de entendermos qual é o impacto da assistência fonoaudiológica, é bom compreendermos qual é o impacto da disfagia, né, desse sintoma, que às vezes é tão subdiagnosticado dentro do contexto hospitalar. Então, o atendimento fonoaudiológico para pacientes com disfagia em hospitais pode ser uma necessidade constante, pois o manejo inadequado da disfagia pode levar a custos hospitalares evitáveis. Então, pode ser evitado um custo com dietas enterais? Então, um paciente que ficaria 5 dias, 6 dias, 10 dias em uso de dieta enteral, quando ele faz o acompanhamento fonoaudiológico, se esse tempo reduzir em um dia, é um dia menos de dieta enteral, é um custo menor para o hospital. Então, imagina um paciente, e aí, imagina então vários leitos. Quantos litros de dietas enterais podem ser economizadas? Quando esse paciente ele é exposto, né? Ele tem a oportunidade de receber essa reabilitação fonoaudiológica, ter impactos positivos na sua qualidade de vida, que é o retorno ao bioral, o retorno do prazer alimentar, né? Voltar a se alimentar pela boca, ter reabilitada a sua autonomia. E aí, além de todos os impactos relacionados à qualidade de vida do paciente, à sua humanização, a gente tem também impactos no que diz respeito aos indicadores, né, assistenciais. Então, o índice de pneumonia aspirativa, o índice de pacientes que retornam para a intubação orotraqueal por conta de broncoaspirações, o índice de pacientes que precisam fazer uso de antibiótico por tempo prolongado, por conta de pneumonias aspirativas. Então, além disso, da questão da qualidade de vida, a gente tem também esse impacto aí nessa questão de indicadores assistenciais e tem também o impacto na elevação dos custos hospitalares, porque uma pneumonia aspirativa acaba prescindindo do uso de antibiótico, o paciente disfágico acaba prescindindo do uso de dietas enterais, de suplementos alimentares, né? Então, um paciente que está desnutrido, sarcopênico, vai precisar de uma suplementação enteral, ou algumas vezes. Então, esse custo que está envolvido no paciente com disfagia, ele acaba se elevando. Então, é um impacto aí da disfagia no contexto hospitalar. Além do impacto da qualidade de vida, né, e aumentar o tempo de permanência no hospital. Então, tem estudos que mostram que o tempo de permanência no hospital que o paciente passa no hospital, quando ele não tem disfagia, comparado ao que tem disfagia, é inferior. Então, o tempo de permanência no hospital, quando se trata de um paciente disfágico, é superior ao paciente não disfágico. Então, a disfagia precisa ser vista, né? Ela precisa ser discutida. É um sintoma que precisa ser difundido, pesquisado e discutido entre as equipes multiprofissionais, além de aumentar aí também o risco de mortalidade. As complicações da disfagia aumentam os custos de saúde como resultado de readmissões hospitalares, então não só o processo de deshospitalização fica comprometido, como também acontece a necessidade de readmissões, reinternações hospitalares de recorrência, né, aumento da necessidade de atendimento de urgência, estadias hospitalares prolongadas, necessidade de internação em instituições de cuidados a longo prazo e necessidade de suporte respiratório e nutricional com custos maiores, né, dispendiosos. E aí o custo anual, tem algumas pesquisas que falam que o custo anual, pesquisas americanas, o custo anual do sistema de saúde para a disfagia, incluindo os gastos com hospitais, é superior a $1 bilhão. Então, a disfagia é uma patologia muito subestimada e ainda é mal entendida de forma geral. Então, a revisão sistemática apresentou os custos da disfagia orofaríngea em pacientes acometidos por AVC e estimou que valores gastos na atenção à disfagia na fase aguda pode ser até de 16 mil, quase 17 mil dólares. E o custo de um episódio de pneumonia por aspiração é de 27 mil dólares. Então, se a gente for comparar aqui os valores gastos na atenção à disfagia, 17 mil dólares, e o valor gasto em episódio de pneumonia, 28 mil dólares, então 11 mil dólares a mais para custear os gastos, né, com o paciente, com a comorbidade que o paciente vai adquirir, que é a pneumonia, por broncoaspiração, no caso do paciente disfágico. Então, o gasto com
a atenção à disfagia é inferior ao gasto com a pneumonia aspirativa. Impacto da assistência fonoaudiológica hospitalar, a gente pode falar também que o atendimento fonoaudiológico, nesse contexto todo, para pacientes com disfagias em hospitais, pode ser uma necessidade constante, pois o manejo inadequado da disfagia pode levar a custos hospitalares evitáveis, impactar negativamente na qualidade de vida e sobrevida dos pacientes e gerar prejuízos econômicos e psicossociais graves. E aí, para concluir, é importante falar sobre o futuro da atuação fonoaudiológica no ambiente hospitalar. A atuação do fono em unidades hospitalares é ampla, abrange diversas áreas e está bem regulamentada pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Cada campo de atuação, como a disfagia, a reabilitação da comunicação, o manejo das traqueostomias e os cuidados neonatais, é embasado por evidências científicas que comprovam o impacto positivo desse profissional na redução de complicações, no tempo de internação e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Então, novas tecnologias, desenvolvimento de técnicas e a importância da pesquisa se fazem necessárias para que o fonoaudiólogo continue ocupando espaços, né, nessa área hospitalar e mostrando, então, a sua efetividade, a efetividade do seu trabalho nesses aspectos que falamos, na qualidade de vida dos pacientes, na melhoria dos processos assistenciais e também na redução de custos hospitalares e nas taxas de rehospitalização, deshospitalização.